Beleza? Então, pessoal, essa expressão que vai determinar a força magnética associada à intensidade do campo, à corrente que passa pelo fio e ao comprimento do fio, é o produto dessa intensidade pela corrente, pelo comprimento L do fio, multiplicado ainda pelo seno do ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Se elas forem perpendiculares entre si, a expressão vai relacionar o campo, a corrente e o comprimento do fio, porque o seno de 90 é igual a 1. Aí, como é que nós vamos obter o sentido da força magnética? A intensidade nós já calculamos a fórmula dela. Aí, como força é uma grandeza vetorial, eu tenho que relacionar essa grandeza à direção e o sentido. Vale a regra da mão direita número 2 também. Então, dessa forma, a intensidade da força magnética em um fio condutor imerso em um campo magnético, ela vai ser diretamente proporcional ao campo, à corrente elétrica e ao comprimento do fio. Olha lá, B e L, BIL, certo? Quanto à direção do vetor força magnética, ele é perpendicular ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico for vertical, a direção da força magnética é horizontal. Se o campo magnético for horizontal, a direção da força magnética é vertical. Ele é sempre perpendicular. Ele sempre vai formar ângulo de 90 graus com a direção do campo magnético, certo? Agora, e o sentido? O sentido ele também vai ser determinado pela regra da mão direita número 2. Então, nessa ilustração que nós temos, ela está representando o campo magnético vertical e para cima, então são os dedos na mão, no mesmo plano do polegar, né? O indicador, o anelar, o dedo médio, o anelar e o dedo mínimo, eles vão estar indicando a direção vertical deste campo e o sentido para cima. A corrente, ela vai ser representada pelo polegar e o sentido da força magnética, que tem direção perpendicular ao campo, ó, ela forma 90 graus aqui, tanto com o campo quanto com a corrente, ela vai estar relacionada ao empurrão. Então, o sentido desse campo, dessa força magnética, é esse sentido representado pelo empurrão da mão, da palma da mão, em relação ao meu fio retilíneo. Então, utilizando a regra da mão direita número 2, é possível determinar o sentido da força magnética que age sobre um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Vamos deixar bem claro, direção é a posição que ele ocupa, sentido é para onde ele está indo. Então, ele tem direção perpendicular do campo magnético. Ou seja, nessa situação aqui, como o meu campo magnético é vertical, a direção da força magnética é horizontal. O sentido é para onde ele está indo. Então, se eu aplico a regra da mão direita número 2, eu tenho campo magnético representado pelos meus dedos, intensidade da corrente elétrica representada pelo polegar e o sentido da força magnética representada pelo empurrão da palma da mão em relação a esse fio. Beleza? Vamos entender agora o que acontece se eu coloco dois fios retilíneos próximos percorridos por correntes elétricas. Então, nós vamos determinar a força magnética que vai interagir entre esses fios retilíneos que estão colocados paralelamente um ao outro. Então, a passagem de uma corrente elétrica I1 em um filamento condutor 1 induz a formação de um campo magnético de módulo B1
em uma posição R, que pode ser calculada conforme a lei de Biot-Savart, né? Então, a intensidade do campo nesse meu fio retilíneo, como nós vimos na segunda-feira, é a permeabilidade magnética no vácuo, no meio que ele se encontra, multiplicada pela corrente, dividido por 2πr, onde esse R é a distância do meu fio no qual o campo magnético está atuando, certo? Se outro filamento condutor 2, percorrido por uma corrente 2, for posicionado paralelamente ao primeiro, como está nessa figura aqui, ó, então eu tenho uma região de campo produzida por esse fio retilíneo 1, devido à atuação dessa corrente 1. Se esse fio for colocado próximo a esse meu condutor 1, paralelamente a ele, vai surgir uma força magnética nele devido à atuação do campo magnético gerado pelo condutor 1 e da corrente que circula por esse condutor 2. Olha lá, ó, esse outro filamento condutor 2, percorrido por uma corrente 2, for posicionado paralelamente ao primeiro, a uma distância r, será submetido ao campo magnético do filamento B1 e, portanto, a uma força magnética de 1 atuando no 2. Como que eu calculo essa força magnética? Multiplicando-se a intensidade do campo pela corrente pelo comprimento do meu fio retilíneo. Então, ó, nessa minha expressão, eu destaquei aqui, μ0 sobre 2πr multiplicado por I1, nada mais é que o campo magnético produzido pelo condutor 1 devido à passagem da corrente elétrica I1. Porém, o filamento elétrico 2 também produz campo magnético. Lógico que ele vai produzir campo magnético. Por quê? Porque por ele está circulando uma corrente de intensidade I2 a uma posição R desse condutor 1. Então, se eu aplicar a força magnética relacionando o filamento 2 com o filamento 1, eu chego numa mesma expressão. Porque para o filamento 2 em relação ao 1, a força magnética agora é B2 e 1L. Vamos observar as duas expressões. O que mudou nessas duas expressões? Os fatores I1 e I2. Como a propriedade é comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto, eu tenho que a força magnética provocada pelo fio 1 no fio 2 é igual à força magnética provocada pelo fio 2 no fio 1, ou seja, eu tenho ação e reação. Aí, essa ação e reação vai gerar forças de atração ou repulsão entre esses meus fios. E como que eu vou determinar essa força de atração e repulsão? Pela regra da mão direita número 2, em relação ao fio retilíneo. Então, observem, as forças magnéticas aplicadas sobre cada um dos fios são as mesmas, conforme prevê o princípio newtoniano da ação e reação. Então, a intensidade da força é a mesma, né? O valor numérico acompanhado da unidade. Aí, o que vai acontecer? Elas podem ter mesma direção e mesmo sentido, ou elas podem ter mesma direção e mesmo sentido, ou direções opostas, dependendo da maneira de como eu aplicar a corrente elétrica no meu fio condutor. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Ó. Se os fios são percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, correntes elétricas, no caso, elas são verticais e para cima, a intensidade da força magnética, ela vai ser a mesma no fio 1 e no fio 2, e a força magnética gerada por esses dois fios paralelos vai ser uma força de atração.
Vamos entender aqui o que está acontecendo, ó, nessa minha figura aqui. Eu tenho para o fio 1 retilíneo aqui a corrente representada pelo meu dedo indicador vertical e para cima, beleza? Essa corrente vertical e para cima, ela vai determinar no meu fio condutor 2 um campo magnético que vai estar entrando nessa região de campo. Mas aí acontece o seguinte, é elétron. Então, se é elétron, a força magnética é no sentido do dorso da mão. Então, o que eu vou ter? No meu fio 1, eu vou ter a corrente representada pelo meu dedo, o campo entrando do meu fio 2, porque ele está separado por uma distância R, beleza? E a força magnética saindo aqui. No fio 1, é a mesma sequência, mas só que o campo vai estar saindo dele, então vou ter que representar, vou dar uma virada aqui, de contorcionista. No fio 2, eu vou estar tendo essa representação aqui, então o campo vai estar, a força magnética vai estar saindo aqui, ó, da palma da mão. Elas têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, no caso, elas têm a mesma direção e sentidos contrários, eu vou ter uma força de atração entre esses dois fios. Por isso que quando eu tenho uma sobrecarga muito forte em fios de alta tensão, os fios colam devido a essa força magnética de atração. Agora, quando que eu vou ter força magnética de repulsão nesses meus fios paralelos? Quando esses fios forem percorridos por corrente de sentidos opostos. Olha lá, ó, no fio 1, o que está acontecendo? A corrente está para cima, o campo está entrando no fio 2. Né? Se eu fechar aqui, ó, o campo está entrando no fio 2. Então, a força magnética vai estar aqui. No fio 2, a corrente vai estar para baixo e o campo vai estar entrando no fio 1. Onde que vai estar a força magnética? Para cá, ó. Então eu vou ter uma força magnética de repulsão entre esses dois fios. Então os fios serão atraídos quando as correntes tiverem o mesmo sentido nesses fios paralelos. E os fios serão repelidos quando as correntes tiverem sentidos opostos. Tá? Então você tem lá na rede elétrica, né? Os fios aqui na rede elétrica e ligados ao poste. Então tá aqui, ó, os fios, né, no poste. Se eu tiver uma sobrecarga muito forte nesses fios que estão na rede elétrica, essas correntes vão fluir no mesmo sentido. O deslocamento dessas cargas elétricas no mesmo sentido, aumentando a intensidade dessas cargas elétricas, vai fazer com que ocorra uma força de atração entre esses meus dois fios, eles vão colar. Por isso que dá aquela sobrecarga enorme, né? Aquele curto-circuito enorme na rede elétrica. A relação entre força magnética aplicada entre dois fios longos, separado por uma distância de 1 metro, define a unidade de intensidade de corrente elétrica, que é o ampere. Então, o que é 1 ampere? 1 ampere equivale à corrente elétrica constante que percorre dois fios infinitamente longos, retos e paralelos, separados por 1 metro no vácuo, e que produzem mutuamente uma força magnética de 2 vezes 10 a menos 7 newton em cada comprimento do fio. Então, o francês André-Marie Ampère partiu das experiências feitas pelo dinamarquês Hans Christian Wester sobre o efeito magnético da corrente elétrica e desenvolveu uma teoria que possibilitou a construção de um grande número de aparelhos eletromagnéticos. Então, ó, se entre dois fios retilíneos paralelos, se a distância entre esses dois fios retilíneos paralelos for de 1 metro e a força de interação elétrica entre esses dois fios infinitamente longos
for de 2 vezes 10 a menos 7 newton, a corrente que circula por esse fio é uma corrente de 1 ampere. Beleza? Para fechar o nosso assunto, vamos fechar com motores elétricos. Uma das principais aplicações da força magnética é o motor elétrico. O motor elétrico é um dispositivo formado por espiras ou bobinas condutoras posicionadas entre ímãs. Então, eu vou posicionar uma espira condutora, né? Por ela eu vou fazer circular uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica que circula entre essa minha espira condutora, ela vai estar posicionada entre dois ímãs com polaridades invertidas. O que eu tenho? Eu tenho uma corrente elétrica circulando por uma região de campo magnético. O que surge? Uma força magnética. Essa força magnética, ela vai criar o torque nessa espira ou bobina, tá? A imagem a seguir representa o princípio de funcionamento do motor. Nela pode-se observar uma espira retangular condutora, constituída de 3 segmentos. Tem esse segmento A aqui, o segmento B e o segmento C, percorrida por uma corrente elétrica I. Em cada um dos segmentos, a corrente elétrica percorre o condutor em uma direção diferente em relação ao campo magnético. Observe que os segmentos A e C são perpendiculares ao campo magnético e, consequentemente, a corrente nesses trechos também é perpendicular, né? Observe que nesse segmento A aqui, eu tenho a corrente percorrendo a região de campo magnético, formando um ângulo de 90 graus com as linhas de indução magnética. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a corrente representada pelo polegar, a força magnética representada pelos demais dedos, saindo do norte e indo para o sul, e a força magnética está para cima aqui, Ou seja, ela vai criar um movimento circular, essa força magnética vai criar um movimento circular em torno desse meu fio aqui, dessa minha seção da minha bobina, da minha espira. A mesma coisa acontece na seção C do meu fio aqui, Eu tenho a corrente representada pelo meu polegar, as linhas de campo representadas pelos demais dedos e a força magnética, no caso aqui, em um ponto da seção C, vertical e para baixo. Então, o legal é o seguinte, né? Em um ponto da seção A, ela é vertical e para cima. E um ponto da seção C, ela é vertical e para baixo. Então, o que eu crio? Eu crio um torque. Eu crio um movimento de rotação. Por quê? Porque na seção B, eu não vou ter isso acontecendo para influenciar no torque. Eu tenho a força magnética, eu tenho a intensidade da corrente paralela à intensidade do campo. Então, eu não gero força magnética, correto? A força magnética vai estar relacionada à passagem de corrente perpendicular às linhas de campo magnético. Então, olha lá, observe que os segmentos A e C são perpendiculares ao campo magnético e, consequentemente, a corrente elétrica nesses trechos também é perpendicular, ou seja, ela forma 90 graus com o campo magnético. Logo, com base na equação que a força magnética é B vezes I vezes L vezes o seno de alfa, ou seja, intensidade do campo multiplicada pela corrente, multiplicada pelo comprimento do fio, e isso ainda multiplicado pelo seno do ângulo formado, a força magnética nesses trechos do fio, ou seja, em A e em C, uma vez que o seno de 90 é igual a 1. Contudo, o segmento B é paralelo ao campo, e por isso não há força entre o campo magnético e a corrente elétrica que passa por esse trecho, uma vez que o seno de 90 é igual a 0. Então, eu tenho isso acontecendo lá, pessoal, que legal, Isso daí
é a representação de um motor, a representação simples de um motor elétrico. Olha lá, eu crio um movimento de torque. A representação do motor elétrico é eu colocar uma bobina entre uma região de campo elétrico e aplicar corrente a essa bobina. Eu vou criar torque. Beleza? Opa, pulou 2 aqui. A regra da mão direita estendida permite identificar o sentido da força magnética nos segmentos A e C. Conforme se pode perceber na ilustração, a força magnética no sentido A é direcionada para cima e a força magnética no segmento C é direcionada para baixo. Esse par de forças em sentidos opostos produz um torque na espira e, consequentemente, uma rotação que pode ser transferida para um eixo de transmissão. Então, aqui tem 2 exemplos de motor elétrico, né? Os motores elétricos comerciais contam com inúmeras bobinas entrelaçadas com a finalidade de aumentar o torque resultante. Então, a bobina está aqui representada por esse núcleo aqui, né, de cobre, tá? Fio de cobre, que ele é um bom condutor, e em volta desse núcleo eu tenho a localização, o posicionamento dos meus ímãs, tá? Com isso eu vou fazer o quê? Se eu aumentar pra caramba a corrente que circula aí, eu vou aumentar essa força magnética pelas seções da minha espira, fazendo com que eu tenha um maior torque, ela gire mais. O legal é isso, né? Motor elétrico de carro, a resposta é imediata. Eu não tenho aquele processo de queimar o combustível para fazer a explosão do combustível dentro de um pistão, gerar força devido à compressão do gás, aí transferir essa força para a roda. Num carro elétrico, não. Num carro elétrico é direto essa transferência de força. Claro que eu vou ter perda, né? Eu sempre tenho perda, mas a perda não é tão significante no motor elétrico, porque a transferência de torque é imediata na roda. Tem um programa que passa no Discovery Turbo, que são 2 malucos, 2 ingleses, que eles disputam corrida de arrancada virtual, a corrida é virtual, é mais louca isso. Então eles desafiam qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com um carro elétrico. Eles têm um carrinho elétrico, o carrinho é pequenininho, mas o carrinho entrega muita potência nas rodas. O cara usa um sistema de baterias, que são baterias militares, no motor elétrico, que ele construiu para o carrinho. Aí o legal é o seguinte, eles estão numa pista de arrancada, aí a pessoa que desafia, tá, por exemplo, eles moram na Inglaterra. Aí um cara lá na Califórnia desafia os 2. Então o cara grava a corrida dele lá e eles arrancam com base na arrancada do cara, é muito legal. Pessoal, na maioria das vezes eles ganham, porque o carro entrega muita potência nas rodas, devido ao motor ser elétrico, né? O torque é imediato. Quem quiser ver isso, é só procurar no YouTube. No YouTube, digitar lá corrida de arrancada com carro elétrico. Vocês vão achar. Quem gosta, vai achar lá. É muito interessante. O carrinho deles é muito bom. Tá? Então, o princípio de um funcionamento de um motor elétrico é esse. Nada mais é do que uma bobina colocada, imersa numa região de campo magnético, tá? Então, em um motor elétrico, o número de espiras deve ser dimensionado conforme a força que ele pretende obter. Ademais, a corrente elétrica que passa pelo motor determina também sua força e rapidez de rotação. Por isso, motores mais potentes devem ser alimentados com tensões elétricas maiores. Por fim, a otimização do funcionamento do motor perpassa pela intensidade de campo e, por esse motivo,
os ímãs devem ser posicionados o mais próximo possível das espiras. Então, carros elétricos e diversas máquinas industriais são movimentados por motores elétricos. Então, quem tiver a curiosidade de assistir o vidinho, é só colocar lá no YouTube que vai achar esses vídeos de arrancada, tá? De carro elétrico. Tem uns outros também bacana lá, uns caras que pegam os carros da Tesla e colocam para disputar a corrida de arrancada com Ferrari, com Dodge Viper. Assim, para quem gosta, você acaba ficando o dia inteiro assistindo vídeo de arrancada no YouTube. É interessante para a gente relacionar comparar essa relação de potência. Na hora que você coloca um carro elétrico e um carro a combustão, um paralelo ao outro, numa pista de arrancada, você percebe no visual a força que o carro elétrico entrega. É muito grande a força. Aí, sim, vai embora, mas vai embora muito, cara. Você viu aí, Guilherme? Você assistiu aí? É muito louco, né? O carrinho é muito medonho, cara. O carrinho é muito rápido. Então, por quê? Porque entrega direto, justamente, o carro de bateria. Ele entrega direto essa força. Existe um projeto, né? Ele já está em vigor no Centro Expandido de Londres, que parece que até 2022. Oi? Sim, é super leve, Guilherme. Ele tira no programa que eles têm no Discovery, ele mostra a preparação do carro. Ele tira tudo do carro, porque aí você diminui a relação peso-potência, aí você consegue transferir tudo direto para as rodas. Não sei se você observou que a roda traseira do carrinho é larga pra caramba. É para você aumentar a aderência do pneu com a pista. Você aumentando a aderência, o pneu não vai patinar, então você não tem perda de potência na arrancada. O pneu deslizou, já perdeu ali. Mas voltando ao assunto do Centro Expandido de Londres, me parece que até 2022 não vai ser mais permitido carro com combustão com combustível fóssil no Centro Expandido de Londres, só carro elétrico. Então a tendência é essa, né? A tendência é ir substituindo os carros a combustão por carro elétrico. Tem outra coisa também, tem uma corrida agora, tem um campeonato de corrida de carro elétrico, que é a Fórmula E. Se não me engano, passa na Fox, se não me engano. É legal, mas fica meio sem graça porque não tem aquele barulho do motor, né? Então, são uns negocinhos passando assim, parece uma geladeira passando. Não é emocionante, não. Não tem o barulho do carro, né? Bom, pessoal, eu acredito que dá para a gente resolver pelo menos uns 3 exercícios dessa parte de força magnética. Então, nós temos as atividades que são as atividades no volume 12, capítulo 23, das páginas 22 a 24, tá? Deixa eu ver aqui, não vai dar tempo hoje, com certeza, são 9 exercícios, mas pelo menos a gente já começa para poder associar a ideia do conteúdo que nós vimos. O primeiro exercício da Unital, ele diz o seguinte: o campo magnético terrestre em Taubaté tem uma componente horizontal que vale 20 microtesla e uma componente vertical que vale 12,5 microtesla. Se um elétron cuja carga é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs se mover na direção vertical com velocidade de 1 vezes 10 a quinta metros por segundo, ficará sujeito a uma força magnética de módulo igual a quanto?
Bom, então olha o que acontece. Lá em Taubaté tem um campo magnético horizontal de 20 microtesla e um campo magnético vertical de 12,5. Aí qual que é a ideia? É lançar uma carga elétrica, é lançar um elétron, movendo-se na direção vertical. Então, esse elétron que está movendo na direção vertical, ele não vai gerar força magnética nessa direção. Certo? Por quê? Porque esse elétron movendo na direção vertical, ele tem a mesma direção desse campo magnético aqui. Então, ele não gera força magnética. O ângulo formado entre eles é zero. Ele vai gerar força magnética em relação a quem? Ao campo elétrico, ao campo magnético horizontal, que forma um ângulo de 90 graus com ele. Então, olha lá, graças à componente vertical do campo magnético, o elétron não fica sujeito à força magnética, porque essa velocidade é paralela às linhas de campo magnético vertical. Devido à componente horizontal, aí tudo bem, eu tenho, essa força magnética ela vale produto da carga do elétron, pela velocidade na qual ele se propaga nessa região de campo, pela intensidade do campo e o seno do ângulo formado entre a velocidade de propagação desse elétron com o campo. Beleza? Então, ó, volto a afirmar. Em relação ao campo vertical, eu não tenho força magnética. Eles são paralelos. Eu só vou ter força magnética em relação ao campo horizontal. Então, na hora de substituir, eu tenho que tomar cuidado com qual o valor de intensidade que eu vou substituir, tá? Olha lá, ó. O valor da carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá aqui, sem problema. A velocidade de propagação, 1 vezes 10 a quinta. Um é elemento neutro, não precisou nem pôr. E a intensidade do campo é do campo horizontal, tá, pessoal? Por quê? Porque o campo vertical, a força magnética é nula. Vezes ainda o seno de 90, porque essa velocidade de propagação é perpendicular à intensidade do campo, ao vetor intensidade de força, indução magnética, tá? Aí é só multiplicar, né? Aqui fica fácil esse produto aqui, porque eu tenho várias potências de base 10. Então, o que, que vai ficar? Na hora que eu multiplico 1,6 por 20, eu vou ter 32. Só que vai dar 32 vezes 10 a menos 20, né? 10 a menos 19 vezes 10 a quinta dá 10 a menos 14, vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 20. Vezes 1, que é o seno de 90. Então fica 32 vezes 10 a menos 20. Passando para a notação científica, se eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, eu tenho que somar 1 no expoente. Então eu tenho como resposta 13,2 vezes 10 a menos 19 Newton de força magnética nessa região. Beleza? Bom, exercício 2. Uma carga Q de menos 3 coulombs desloca-se com velocidade V de 4 metros por segundo na direção do eixo X, formando um ângulo, formado pelo ângulo de 30 graus com um campo magnético B de intensidade 15 Tesla. Então, ó, essa carga está deslocando nessa direção aqui horizontal, né, na direção do eixo X, e vamos supor que essa caneta aqui vermelha representa a direção do meu campo magnético. Essa carga está deslocando aqui, ó, na direção do eixo, certo? Ela vai formar um ângulo aqui de 30 graus com a direção do campo. Ele quer saber qual o valor em newtons, né? Qual o módulo em newtons da força magnética que atua na carga. Então, o que, que eu vou relacionar? Eu vou relacionar o valor da carga, a velocidade de propagação dessa carga,
a intensidade do campo magnético e o seno do ângulo formado, que agora é o seno de 30 graus, porque eu estou tendo essa condição aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. Por que 3? Ah, mas no enunciado está -3. É 3 porque eu tenho que considerar o módulo da carga, tá? Eu não posso calcular uma força associando a intensidade dessa força a um sinal negativo. Força é grandeza vetorial. Então, a grandeza vetorial ela fica definida pelo módulo, a direção e o sentido. Então, como eu defino a grandeza vetorial pelo módulo, no resultado eu não posso ter sinal negativo. O sinal negativo ele é representado pelo sentido desse vetor na região no qual ele se desloca, tá? Então, por isso que ficou 3 aqui, ó, porque é -3 em módulo, tá? A velocidade de 4 metros por segundo, tranquilo. A intensidade do campo de 15 Tesla. Isso ainda multiplicado pelo seno do ângulo formado entre essa força e a intensidade do campo magnético. Então, ó, multiplicando 3 vezes 4 vezes 15 aqui, eu tenho 180, como o seno de 30 é meio, o resultado da minha força magnética aqui dá 90 newtons. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu não vou entrar no exercício 3, vou até mostrar o exercício 3 aqui, só que o exercício 3 é um exercício da gente justificar as afirmativas e ele é um exercício bem longo, ó. Ele tem esse slide inteiro aqui. Então, eu não quero resolver um exercício com vocês que requer uma discussão abrangente no intervalo de tempo aí de 4 minutos. Então, para quarta-feira que vem, a gente retoma o nosso assunto nesse exercício 3, eu até já anotei aqui. Em relação às atividades, que é do 1 ao 9, se houver dúvidas, mandem para mim, tá? Está parcialmente montado, porque eu tirei ideia, eu resolvi os exercícios aqui em casa, então eu tirei ideia em relação a algum deles lá que tem uma elaboração um pouco mais complicada. Então, se houver dúvidas, me mandem, que antes de iniciar a aula na quarta-feira, eu resolvo as dúvidas desses exercícios, tá? Então, ó, só confirmando, a tarefa para sexta, do 1 ao 9, páginas 35 e 36 do volume 12. Beleza, pessoal? Boa semana para vocês, boa aula, bom feriado. Um abraço para todo mundo, até mais. Falou, Guilherme, um abraço, até. Tchau, Bruna. De nada. Falou, Juliana, boa semana, até. Falou, Mariana, abraço. Tudo de bom para vocês aí.